Porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. A igreja abra vossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Aleluias. Deus é fiel, igreja. Toda a igreja achou? Colossenses capítulo 3. A palavra diz assim, versículo 1: Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes. Guarda essa palavra, igreja. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. A igreja pode tomar assento. Deus é fiel, igreja. Nessa noite nós estamos com um tema de volta ao primeiro amor. Um tema muito profundo, igreja, e um tema que sempre vai estar falando aos nossos corações. Porque voltar ao primeiro amor, igreja, é algo que nós todos os dias devemos voltar. Todos os dias devemos buscar o primeiro amor, para que a essência do primeiro amor não venha se perder nas nossas vidas. Então, quando nós falamos de voltar ao primeiro amor, igrejas, nós não estamos simplesmente falando de algo que você vai vir aqui e se encher. Porque estar no primeiro amor não é algo temporal, ou você vai estar aqui neste momento, e lá fora você vai perder, depois você vai voltar, se encher de novo. Você não veio à igreja para se encher do primeiro amor. Porque quando falamos de voltar ao primeiro amor, igreja, estamos falando de arrependimento. Estamos falando de uma condição ao qual nós devemos deixar de lado aquilo que tem atrapalhado o mover de Deus em nossas vidas. Porque quando nós falamos de voltar ao primeiro amor, igreja, nós estamos falando de uma condição que muitas das vezes, como a Eva já falou no começo do culto, igreja, que nos mínimos detalhes nós perdemos a essência. Nas pequenas coisas nós perdemos a essência. E quando falamos de voltar ao primeiro amor, nós logo pensamos, igreja, que Deus ele não vai fazer você voltar ao primeiro amor, porque isso vai partir de você. Isso vai partir de você, se você se deixar voltar ao primeiro amor, porque se você não deixar, igreja, Deus ele não vai fazer na sua vida. E isso é o que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 2, é o que nós vamos ver aqui também em Colossenses capítulo 3. Porque aqui em Colossenses 3, igreja, a palavra vai nos falar que se fosse já ressuscitado juntamente com Cristo, então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, quando nós falamos de ser ressuscitado, é porque, igreja, porque houve uma morte. E se houve uma morte, você se ressuscitou, então você reviveu de algo que está morto. E como eu disse para você destacar aqui o versículo morrestes, e no versículo diz assim, ó, porque morrestes? Você morreu para quê, igreja? Você morreu para o mundo. Você morreu para tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer. E agora você tem uma nova vida com Cristo. Glória a Deus. E aqui a palavra vai dizer que essa vida com Cristo, igreja, é algo que está interligada com Jesus, nas mãos de Jesus em Deus, que é o versículo diz, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o que eu aprendo aqui, igreja, que quando você reconhece Jesus como o seu único suficiente Salvador, você se interliga a Jesus, você se une a Jesus ao ponto de você estar nas mãos deles, porque Jesus é o qual nos justifica, igreja, porque Jesus morreu naquela cruz, e se não fosse pelo ato de Jesus naquela cruz, eu e você nós não estaríamos aqui nessa noite. Então o que nos justifica é Jesus Cristo, e Deus é o Criador
daí é o primeiro amor, igreja. Mas como eu disse, o primeiro amor não é algo temporal e que vai estar lá e depois vai acabar, não. Como eu disse, todo o tempo, todos os dias você tem que estar nesse primeiro amor. Aleluias. E é isso que a palavra está dizendo aqui, igreja. Porque no momento em que você deixa o sentido de querer estar na presença de Deus, você está deixando. Porque muitas das vezes você começa bem, eu quero ler a palavra, eu quero buscar ao Senhor, eu quero ir à igreja, eu quero fazer a obra do Senhor, mas com o passar do tempo, o mundo vai falando e você vai deixando ouvir, o mundo vai entrando em seu pensamento, as setas malignas vai entrando no seu coração, e ali a palavra já não tem mais tanta importância. Mas todavia você busca, mas todavia você lê a palavra, todavia você bota o seu joelho no chão e ora ao Senhor. Aleluia, Deus. Não arde mais, igreja. Glória a Deus. Lá dentro de você já não queima mais como queimava antes. E é isso que é a perda do primeiro amor, igreja. É essa essência. É essa essência de que você já não consegue mais. Você até faz, você até busca. Mas lá dentro de você, no interior seu, você sabe que o mundo está falando mais alto no seu coração, igreja. E que o mundo, ele fala mais alto nos seus pensamentos. A vontade de estar no mundo é maior do que estar na presença do Deus Altíssimo, como eu disse. Deus, ele não vai fazer você voltar à primeira essência. Se você não se deixar, ele vai agir na sua vida. Porque vai partir de você, igreja. E se nessa noite você levantar a sua mão e dizer, olha que eu quero de volta, aí sim, igreja, é você que está tomando atitude. É você que está dizendo, Deus, eu quero de volta, faz de novo em minha vida, trabalha novamente no meu coração, retira de mim tudo isso que me limita. Glória, igreja, eu vim te dizer que aqui tem um Deus, Ele vai trabalhar assim na sua vida e vai fazer com que a glória da segunda casa seja maior do que na primeira. Ah, glória. É isso que o meu Deus faz, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Não importa com a sua condição, Ele quer que simplesmente Aleluia, Deus. Ele entrar e Ele trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Mas para isso acontecer, Eita, necessário glórias. você deixar. Porque aqui a palavra diz, eu morrestes, e a vossa vida que está escondida com Cristo em Deus. E o versículo 4, onde nós lemos, diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, porque nós aprendemos que somos envergados em Cristo. No momento que você aceita, você está nas mãos deles. E no versículo 4 vem dizer que quando Cristo, que é a nossa vida, voltar, quando Ele voltar para pegar a igreja, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Senhor da glória. Então aqui é uma promessa, igreja, para aqueles que vão manter, para aqueles que vão continuar, para aqueles que todos os dias vai tentar manter o sentido de voltar ao primeiro amor, que todos os dias vai entrar na casa do Senhor, mas não vai simplesmente fazer a obra, mas sim vai fazer a obra de coração. Simplesmente eu vou pegar a palavra para ler, mas eu não vou ler com o meu entendimento, mas eu vou ler com o coração voltado, com o Espírito Santo, para que Deus ele venha trabalhar, igreja. E é isso que Deus ele quer de cada um de nós todos os dias, uma entrega incondicional. Porque voltar ao primeiro amor, igreja, é o nível que Jesus ele se encontra no seu coração, não em suas obras. Porque as suas obras, igreja, você pode fazer sim, você pode agir sim, você pode trabalhar sim, mas como está lá no interior seu, a sua entrega com Deus. Aleluia. E é o que acontece aqui em Efésios, igreja. No capítulo 2, a palavra nos fala que em Efésios o principal Deus ali, que era o fonte de renda dos Efésios, era a Deus Diana. E ali eles adoravam aquele Deus, igreja. E ali era o principal renda ao qual eles tinham. E ali era um povo incrédulo, era um povo que tinha aqueles deuses. E quando Paulo ele vem e funda a igreja ali em Efésios, igreja, ali a palavra fala que o evangelho cresceu muito em Efésios. E a palavra começava a se propagar ali na cidade de Efésios, e o evangelho cresceu naquele lugar. E o que acontece, igreja? Paulo, se você ler lá em Atos capítulo 20, a palavra nos fala que antes de Paulo ele largar a igreja de Efésios, ele diz que viriam lobos, falsos profetas, para tentar acabar com a igreja, que é para eles
chegar a tempo. E o que me chama a atenção, igreja, é que no decorrer do tempo, aqui João escrevendo agora, em Apocalipse 2, a palavra diz lá que a igreja de Éfeso, ela continuou no chamado, ela continuou no propósito, porque a palavra diz lá que ela combatia os falsos profetas, ela combatia, ela trabalhava com fervor na presença de Deus, e ela dizia: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, de que não puseste sofrer os maus, e puseste as provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então aqui Jesus, igreja, ele reconhece que a igreja de Éfeso era uma igreja que ela fazia a obra do Senhor, que ela fazia, ela procurava fazer conforme a palavra, ela procurava fazer conforme estava escrito dentro da palavra. Ela não aceitava alguém que chegasse na igreja e falasse algo que não fosse fora da palavra. Era uma igreja que ela sofria por um amor de Jesus. E se nós olharmos aqui, igreja, nós podemos ver uma igreja perfeita. Glória a Deus. Mas como tudo chega mais abaixo, a palavra vem nos dizer que eu tenho algo contra ti, igreja, que tu deixaste o primeiro amor. E aqui eu tirei um fundamento, igreja, de que você pode fazer a obra, de que você pode trabalhar, mas se o seu coração não está voltado desde o início, com isso nada vai te adiantar, porque você está perdendo o primeiro amor. Porque se nós olharmos, a igreja era uma igreja que fazia, mas contudo, aquele amor, a condição de querer estar fazendo já não é a mesma. E aqui Jesus ele fala assim: ei, eu tenho algo contra vocês sofrem por amor de mim, vocês procuram os seus profetas, mas vocês deixaram o primeiro amor. E aqui Jesus ele vem dizer para a igreja, falando assim: lembra-te de onde caístes. Então nós vemos aqui, igreja, que deixar o primeiro amor é um pecado, porque aqui a palavra diz: lembra de onde caístes e arrependa-te. Arrependa-te, senão eu tirarei o seu castiçal. Eu retirarei você da sua posição, porque você deixou o primeiro amor. Mas todavia não é a igreja que estava fazendo a obra do Senhor, todavia não é a igreja que estava pregando o evangelho, que meditava na palavra do Senhor. Mas agora a igreja não é a igreja que estava perto para perder a sua salvação, estava perto para perder a sua condição. Por quê? Porque a sua condição já não estava conforme o início, igreja. E é isso que eu quero falar para você, que nessa noite, porque quando eu vi essa situação, eu não vi apenas uma igreja, mas eu via pessoas do século 21. Eu via pessoas, igreja, que no século qual nós vivemos, que está dentro da presença do Senhor, mas a essência já não é a mesma. Pessoas que estão dentro da casa do Senhor, buscando a Deus, orando, até falando em línguas, e o poder descendo, mas contudo, seu coração já não queima mais, porque é só palavras, igreja. E é isso que Deus ele chama nessa noite cada um de nós para refletirmos e para que nós venhamos pensar como está o nosso coração, como está a sua vida. Porque aqui Jesus ele mostra sim a ferida, mas mostra a cura. Jesus ele mostra para aquela igreja que tinha algo que faltava, aquele primeiro amor, mas quando Jesus ele diz assim: ó igreja, lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Então, igreja, voltar ao primeiro amor é você fazer uma reflexão de como está o seu coração, de como está a sua vida, de como está realmente aí dentro de você, de como a palavra de Jesus, igreja, de você aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Será que isso pesa dentro de você? Será que isso pesa dentro de mim, igreja? Porque muitas das vezes nós temos a Bíblia apenas como uma história, nós temos o Evangelho simplesmente como apenas um lugar onde nós vamos conversar, simplesmente é um lugar onde nós temos que ter um contato uns com os outros. E Jesus está dizendo: meu filho, eu quero ter uma intimidade com você. Aleluia. Eu quero que você venha à minha casa para que eu tenha algo diferente contigo, para que haja uma transformação e que você saia daqui mudado. Glória a Deus. Porque é por isso que nós vemos, igreja, o nível da depressão crescendo nos dias de hoje. Porque as pessoas elas simplesmente querem vir à igreja, elas não querem buscar ao Criador. Elas vêm à igreja simplesmente por status, simplesmente para pegar um microfone, sendo que Jesus está dizendo: não, filho, eu quero um secreto com você. E neste lugar, igreja, aí sentado neste banco, você pode ter uma intimidade com o Senhor, você pode ter um encontro com teu Deus. Glória a Deus. E se você tem esse encontro com teu Deus,
Deus. Ninguém vai te atrapalhar, sabe por quê? Porque é Deus na sua vida. Aleluia. E se é Deus que entra, igreja, se é Deus que entra, ninguém pode mudar. Se é Deus que entra, há uma transformação de dentro para fora. E essa transformação é notória, igreja. Não no sentido de que você vai falar assim, eu sou melhor, eu estou fazendo. Não, igreja, é quando você bate no peito e diz, eu estou fazendo para o Senhor. Assim como vem em minha mente agora, quando Paulo diz, eu fiz muito mais do que todos os outros. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz dessa forma, mas todavia não fui eu que fiz, foi Cristo que fez em mim. Aleluia. Ele reconhece que ele trabalhou mais do que os outros discípulos, igreja. Se nós olharmos, ele escreveu 13 livros dentro da Bíblia. Mas todavia ele bate no peito e diz, não fui eu que fiz, foi Cristo que fez em mim, foi a graça de Jesus em minha vida. Deus Santo. E é isso que Deus ele espera numa igreja, igreja. É isso que Deus ele espera de mim, de você. Que quando você entra na presença dele, você não bate no peito e diz, sou eu que estou fazendo. Não, é Cristo que está fazendo na sua vida. Aleluia. É Deus que está com você, se você está de pé. Se você Glória a Deus. é porque Deus ele está te dando a oportunidade, Grande e poderoso igreja, Deus. de você estar aqui nessa noite para reconciliar, para lembrar de onde você caiu, para você reconhecer que nos mínimos detalhes você perdeu a essência do primeiro amor e que você precisa sim voltar aos pés dele, igreja. Glória a Deus. Que você precisa sim se entregar a ele. E se você tem um fôlego da vida, você tem a oportunidade. Se você está aqui nessa noite, você tem essa chance. Eu quero te dizer que não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, igreja. E se você pode hoje reconciliar, se você pode hoje se arrepender dos seus caminhos, se arrependa. Porque talvez amanhã pode ser tarde. E amanhã você já não vai mais conseguir, igreja. Então, abra sua mente. Abra sua mente e deixe Jesus ele entrar no seu coração. Assim como Jesus ele falava para essa igreja. Lembra-te de onde caíste e arrepende, porque senão eu tirarei do seu lugar do teu cochiçal, se não te arrependeres. Então, igreja, voltar ao primeiro amor é algo que tem que partir de mim, de você. Eu não vou fazer por você e você não vai fazer por mim. Talvez, igreja, tem pessoas que pensam, eu vou na igreja porque eu vou me encher do primeiro amor. Você não vai se encher do primeiro amor. Você tem que se arrepender da sua condição e voltar a praticar as obras ao qual você praticava. É isso que a palavra está dizendo, igreja. No momento que você se arrepende, a essência do Senhor, ela entra novamente, ela trabalha no seu coração e você volta a praticar novamente. E ali Jesus ele começa a trabalhar na sua vida. Assim como Jesus ele queria trabalhar no meio dessa igreja, Jesus ele quer trabalhar no seu coração nessa noite, igreja. Eu não sei qual é a sua condição, eu não quero saber. Eu, Eric, não quero saber como está a sua vida, mas eu quero te dizer, igreja, que há solução para você. Aleluia. Há solução para você. Glória a Deus. Para a sua condição. Glória a Deus. Eita Talvez você glória. olha para mim e fala assim, eu sou o pior deste lugar, eu sou no fundo do poço. Eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu sou o pior deste lugar. E Deus ele fala para você, filho, não importa qual é a sua condição, eu quero simplesmente te levantar novamente. Eu quero simplesmente retirar tudo isso que te atrapalha, tudo isso que tem tomado, limitado você, que tem tirado a Cristo de você, igreja, e colocado dentro do seu coração. Porque tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus na sua vida, igreja, é algo que vai te limitar na presença dele. Então, igreja, eu não sei como está a sua vida, mas nessa noite tem um Deus que está libertando neste lugar. Glória a Deus. Nessa noite tem um Deus que está curando neste lugar. Aleluias. Nessa noite tem um Deus que está abrindo portas, Eita sim, glória. mas não está abrindo portas para que você venha, igreja, se afastar da presença dele. Ele quer abrir a porta para que você simplesmente se entregue mais a ele, para que você se entregue mais e que você usufrua daquilo que tem para você. E é isso que Deus ele quer de mim, de você, igreja. Que você se entregue a ele de uma forma sobrenatural. E que essa entrega não venha ser simplesmente um ato temporal, não. Que essa entrega venha ser constante, porque é isso que é voltar ao primeiro amor, igreja.
É todos os dias nós ajoelhamos, tanto na igreja, tanto como em nosso quarto, e nós olhamos e dizemos: Senhor, você é o único suficiente Salvador da minha vida. É você reconhecer que sem Jesus você não é nada. Sem Jesus eu não sou nada, igreja. Sem Jesus nada somos. E o amor, igreja, é o vínculo da perfeição. E ali em Coríntios, Paulo vem falar que se você não tiver o amor, você pode sofrer ao ponto de se mutilar na obra de Deus. Mas se você não tiver o amor, você vai ser simplesmente uma lata vazia. Vai ser um nada. Porque o amor é o vínculo da perfeição, igreja. E quando nós deixamos o amor entrar, nós já olhamos o nosso irmão não da mesma forma que nós olhamos, mas nós olhamos com compaixão. Quando você tem o amor de Cristo dentro de você, igreja, e com a essência, no sentido de voltar ao primeiro amor, você já não olha o seu irmão e quer a queda dele, não, você olha para ele e diz: eu quero levantar você para que nós possamos andar juntos. Aleluia. E é isso que Deus ele espera da sua igreja. É que nós vivamos em unidade, igreja. Deus ele quer a união de nós. E muitas das vezes o que nós fazemos, igreja, nós queremos nos repartir. E o reino dividido ele não permanece. E é por causa disso que nós vemos muitos lugares se dividindo, igreja. Por quê? Porque a pessoa quer simplesmente andar na contramão. Eu quero vir para cá, o outro quer ir para lá. Eu quero fazer, mas amanhã eu não quero mais. E Deus está falando: não, filho, eu quero constância na sua vida. Eu quero que você continue na minha presença, mas não continue fazendo dessa forma, mas que você faça com o coração voltado a mim. Porque no momento que você deixar Jesus, igreja, na frente de tudo aquilo que você pôs sua mão, você não vai estar simplesmente pondo a sua mão, mas a mão de Cristo vai estar junto. Aleluia, Deus. E isso é o mais importante, igreja. Glória a Deus. É a mão de Cristo estar na sua vida. Sim, Senhor Jesus. É Cristo estar contigo em todos os detalhes. Sim, meu Deus. É no momento que você for fazer algo, você perguntar ao Senhor: Deus, é da sua vontade. É da sua vontade eu ir por este caminho. É da sua vontade eu fazer isso. E muitas das vezes Deus ele fala conosco que a gente está fazendo eu vou a si mesmo. Deus ele fala: não vai por aí, filho. O que a pessoa faz? Eu mudo na minha vida. Eu vou sim. E qual é o sentido, igreja? A pessoa está deixando o primeiro amor. As pequenas coisas, os mínimos detalhes. É ao dizer: isso não tem nada a ver, jovens, adolescentes. É no momento que você olhar o seu amigo e dizer: isso não tem nada a ver, vamos por aqui mesmo, vamos fazer isso. Ninguém está vendo, é apenas 5 minutos. E você vai deixando. Você vai deixando, vai deixando, vai deixando, e ali a essência de Deus ela vai se deixando, e você já não consegue mais permanecer, você já não consegue mais buscar a Deus, você já não consegue mais orar. Mas o que Deus ele fala nessa noite, qual é o tema, igreja? De volta. Deus ele quer de volta você. Ele quer que você volte para Ele. Ele quer que você volte os seus pensamentos para Ele, para que haja assim um arrependimento em sua vida, igreja. Porque não basta você estar aqui se o seu coração está lá fora. Não basta você estar aqui, mas o seu pensamento está voltado para aquilo que você vai fazer após o culto. Sendo que Cristo quer simplesmente que os seus pensamentos estejam ligados a Ele, que a sua vida esteja interligada a Ele. Porque o versículo diz assim, igreja. No versículo 17, a palavra diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então isso daqui é um conselho: quem tem ouvidos ouça. Porque aqueles que não querem ouvir, igreja, Deus ele não vai fazer você ouvir, porque você está escolhendo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se você está aqui nesta noite é porque você quer ouvir, é porque você quer algo mais do Senhor. Se você está aqui é porque o seu coração está ardendo e você não veio aqui por acaso. Se você está aqui é porque você quer mais do Senhor. E é o que Deus ele quer de você, igreja. Então saia desta noite dessas portas, não da mesma forma que entrou, mas com uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de caminho. Saia dessas portas para fora dizendo: eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo ele diz: mas tudo que me é lucro, eu me dei como esterco perto do amor de Cristo.
E é isso que Deus quer de você, igreja. É que você o tenha dessa forma. Porque no momento que você tem Jesus dessa forma, igreja, todos os dias você vai estar com a essência do primeiro amor da sua vida. Então, busque a essência do primeiro amor nessa noite, igreja, mas amanhã continue buscando novamente. Quando você chegar na sua casa, ajoelhar no seu quarto, continue buscando, continue adorando, continue com a essência do primeiro amor da sua vida. Para que todos os dias, igreja, a sua vida venha a ser abençoada, a sua vida venha a ser voltada ao Senhor. Aleluia. E o versículo termina dizendo assim: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. E esse versículo 7 é uma comparação do versículo 4 em Colossenses, que quando diz que Cristo, que é a nossa vida, Ele voltar, vós também vos manifestarei com Ele glória. Então aqui a palavra está dizendo, igreja, que se você permanecer, que se você deixar a palavra entrar no seu coração, se você deixar a palavra queimar dentro de você ao ponto de ter uma libertação, igreja, porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, se você deixar essa verdade que é Cristo, que é a palavra do Senhor, te libertar nessa noite, igreja, e você permanecer